onde você estiver. Foi essa palavra que Deus me deu domingo, aqui dentro da igreja. Eu ia ler lá no Velho Testamento. Eu estava com uma palavra, mas Deus falou, não é lá que eu quero é aqui. Então vamos obedecer. Tito capítulo 2, depois de Timóteo. Glória a Deus. Todos acharam? Exortação aos velhos e às mulheres, e aos mancebos e os servos. Tito deve ser, ele mesmo, um exemplo em tudo. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a serem moderados. Em tudo te dá, por exemplo, as boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta-nos os servos, que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem e não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Aqui está falando da doutrina certa, irmãos. Quando eu falo de doutrina, não estou falando de roupa nem de cabelo, não. Doutrina é palavra de Deus. E aqui, apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós, mais velhos, temos que ensinar os nossos filhos, nossos netos, a serem pessoas abençoadas. Às vezes até não conseguimos, mas nós tentamos dar um bom exemplo, principalmente um bom exemplo, para ter paciência. As mulheres idosas sejam sérias no seu viver, boas donas de casa, não caluniadoras, não dadas a um vinho, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Vamos ensinar, irmãos, os mais novos, as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, para que eles vejam diferença em nós, para que as mulheres dêem um bom exemplo, sejam uma ótima esposa para os nossos maridos, seja uma ótima mãe para os nossos filhos, boas donas de casa, fazer os nossos deveres, tudo direitinho, sem envergonhar a palavra de Deus, para que os nossos vizinhos também vejam a diferença que nós temos. Nós não somos iguais, não somos melhores, mas não somos iguais ao povo do mundo, que fica falando de A e de B. Isso para nós não interessa. Então eu quero dizer também que nessa pandemia muitos escorregaram, gente. Muitos que já estavam fracos escorregaram. Eu mesmo conheço um monte. Eu mesmo conheço muita gente. Agora eu vou te dar um exemplo.
Comigo foi o contrário. Aqui a oração é das 7 às 8. Quando eu fazia em casa era das 7 às 9. Irmãos, 40 anos de evangelho. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Na pandemia eu consegui. Na pandemia eu consegui. Eu tirava 3 horas por dia, todos os dias, para ler a palavra de Deus. Até eu ler a Bíblia inteirinha. Então, muitos saíram para o outro lado, mas eu acho que eu saí para o caminho certo. Então, irmãos, vamos, por favor, nessa pandemia, vamos buscar mais a Deus, vamos orar mais, vamos pregar a palavra de Deus para todos que estão em nossa volta, principalmente, irmãos, dar um bom testemunho. Isso é fundamental para o cristão, é dar um ótimo testemunho. E para que o diabo fica envergonhado. Já aconteceu muitas vezes comigo. Mas o diabo se envergonhou. Porque, gente, você pode falar assim, mas nem tudo está certo. Mas eu vou te falar. Para entrar no céu, os mandamentos vai te impedir. Vai. Com certeza. Não é roupa, não é cabelo. Não vou dizer que você vai andar indecente. Vai andar muito decente. Tanto em casa como na rua. Dando muito bom testemunho. Mas os mandamentos vai barrar nós de entrar no céu. Então, vamos se preocupar muito com isso. Vamos ficar firme na igreja, não vamos escorregar para um lado nem para o outro. Vamos orar por todos, para Deus abrir os olhos dos cegos, os ouvidos surdos, para que eles possam ver e ouvir as tuas maravilhas. Gente, é muito maravilhoso fazer a obra de Deus. É muito gratificante. Eu não tenho palavras. Eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. O inimigo até tentou me derrubar, me deixar doente, mas Jesus falou, não, aí não. Essa aí não pode, não. A gente vem para a igreja, às vezes, como eu te contar, não é fácil, mas arrastando, e a gente está aqui. E a gente chega com dor, sai sem dor, e Jesus vai trabalhando. E vamos orando para todos, enfim. Principalmente para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para esse povo que está passando por essa pandemia. Quantas mortes, gente, pelo amor de Deus. Quantas mortes. Você sabe que Deus permitiu essa pandemia para dar chega mais para perto, para se achegar a Deus, para você se achegar a Deus. E tem gente que nem assim não está se achegando. Mas é um caso de se pensar. E Deus não está levando só velho e idoso, não. Deus está levando novo. Aqui em Barroso, uma cidade tão pequenininha, olha quantos já foram. Foi novo, foi velhos. Então, pelo amor de Deus, irmãos, vamos ficar firmes com Jesus. Porque quando você se alista, levanta a sua mão, você já não é mais criatura, você já é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, cidadão do céu. E você, aí começa, você tem uma intimidade com Deus. Oh, Senhor, é maravilhoso quando você ouve Deus falar nas madrugadas, de dia, de tarde, lavando louça, fazendo qualquer coisa. Vamos ficar sempre ligados com Deus, porque Deus fala, irmãos. Deus fala. E para que nós possamos herdar a vida eterna, porque tem muita gente que acha que morreu, acabou. Não, não morreu, não acabou, não. Aí que vai começar. Quando você vai até o cemitério, vai aquela multidão. Mas depois dali é você e Deus. E o nosso Deus, Ele garante
que Ele dá para nós a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É depois da morte, irmãos. Nós não vamos provar a segunda morte, não, como muitos estão provando. Nós não vamos provar a segunda morte. Então é muito especial a gente ficar firme com Deus. E eu agradeço a oportunidade. Não sou pregadora, nunca falei para a Daiane. Eu rejeitei 3 vezes. Mas domingo Deus me pegou aqui na igreja e falou: você vem e você vai ler aqui. E eu fiz o que Deus falou. Não sei pregar, irmãos. Me perdoa porque eu não sou pregadora. Mas o que eu posso falar é que Deus salva, cura, liberta, batiza e ainda leva para o céu. Esse é o nosso Deus. E outra, o preço que Jesus pagou por nós, irmãos. Nosso Deus, quando eu passo luta, que eu lembro o preço que Jesus pagou na cruz pela minha alma, eu falo: não, isso não é nada. Olha o que Jesus pagou para salvar minha alma. Gente, aí eu levanto, fico de pé e falo: muito obrigado, Senhor. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dólar, muito menos com real. Foi preço de sangue. E nós estamos aqui para agradecer e engrandecer o nome desse Deus tão maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.